Fala pessoal, tudo bem? No Meio Explica de hoje eu vou falar sobre as comissões parlamentares de inquéritos, as CPIs, em especial aquelas que acontecem no Senado. Qual o objetivo delas, o que elas podem fazer, o que não podem fazer e qual é o processo de investigação, o passo a passo. Confira todos os detalhes depois da vinheta. As comissões parlamentares de inquéritos, as CPIs, estão previstas na nossa Constituição como um instrumento que permite investigar os atos cometidos pela administração pública, pelos agentes públicos, pelos políticos, enfim. Esses atos precisam ter uma grande relevância, um interesse social. E elas podem ser instauradas tanto na esfera federal quanto na estadual e na municipal. No vídeo de hoje, o foco vai ser falar sobre as comissões que acontecem no contexto federal e aqui em especial no Senado. E bom, para que uma CPI seja instaurada, é preciso que ela tenha um objetivo claro e um prazo determinado de duração. A solicitação de abertura deve ser feita pelo Senado, pela Câmara ou então pelas duas casas. E nesse último caso, ela passa a ser chamada de CPI mista. E um detalhe importante, em qualquer um dos casos, a solicitação de abertura da CPI precisa da assinatura de 1/3 dos membros das casas. Então, o que isso quer dizer? Se o requerimento for enviado via Senado, é preciso da assinatura de no mínimo 27 senadores. Se for via Câmara, 171 deputados. Trazendo agora como exemplo a CPI da pandemia que acontece no Senado. O objetivo da investigação é apurar as ações e omissões do governo federal no combate à Covid-19, com um foco especial aí na crise de desabastecimento de oxigênio no Amazonas. A investigação tem prazo de 90 dias, que pode ser prorrogado por mais 90 dias. E o requerimento, a solicitação, foi protocolada pelo senador Randolph Rodrigues da Rede. Posteriormente, o foco dessa investigação foi ampliado por uma solicitação do senador Eduardo Girão do Podemos, incluindo aí a apuração da aplicação das verbas federais que foram destinadas aos estados e municípios para auxiliar nas ações de combate à pandemia. O texto contou com a assinatura de 32 senadores, então 5 a mais do que o necessário, conforme as exigências que a gente viu lá no começo do vídeo. Falando agora especificamente sobre o processo investigativo, o que uma CPI pode fazer? Os membros que compõem a Comissão Parlamentar de Inquéritos podem convocar pessoas para depor, autoridades como ministros de Estado, inclusive, ouvir testemunhas, requisitar informações e documentos e determinar diligências. Em contrapartida, uma CPI não tem o poder de julgar nem a competência de punir. O objetivo da comissão é de fato investigar, e investigar um ato determinado, específico, como a gente viu. A comissão também não pode determinar medidas cautelares, como prisões provisórias, ou expedir mandado de busca e apreensão em domicílios, ou apreender passaportes, porque todas essas ações dependem de uma decisão judicial. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o cientista político José Álvaro Moisés, que é coordenador do grupo de trabalho sobre a qualidade da democracia no Instituto de Estudos Avançados da USP, explica que a CPI é um recurso importante para dar transparência às ações do governo, aí de forma que as pessoas possam acompanhar, monitorar, fazer um controle maior mesmo de possíveis abusos de poder. E depois que a CPI é instaurada, o que acontece? Com 1/3 das assinaturas, então, a CPI é oficialmente criado o requerimento lido em plenário. Daí são escolhidos os membros que vão compor a comissão. Na primeira reunião, que é aberta, acontece a eleição do presidente, do vice-presidente e em seguida é feita a nomeação do relator. O relator é o responsável por elaborar o plano de trabalho, que é uma espécie de roteiro com que será feito ao longo do período de investigação. Se esse plano for aprovado pelos outros membros da comissão, então os trabalhos começam. E ainda sobre a CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, do PSD, foi eleito o presidente e o senador Renan Calheiros, do MDB, o relator. E os passos finais? Quando a investigação é concluída, a comissão tem que encaminhar um relatório com suas percepções ao Ministério Público ou à Advocacia Geral da União. São eles que vão decidir e informar quais medidas legais serão tomadas ou não. Se o relatório da CPI da pandemia apontar, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade, cabe ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, avaliar se
pautam ou não a abertura de um processo de impeachment. Se a conclusão apontar que o presidente cometeu crime comum, a Procuradoria-Geral da República, com Augusto Aras, pode continuar a investigação se achar necessário, ou então oferecer uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Então, para fechar, como a gente viu ao longo do vídeo, o objetivo da CPI é investigar um ato específico. As ações que serão tomadas posteriormente cabem aos órgãos responsáveis, né, que vão julgar ou punir. Espero que esse conteúdo tenha ficado claro para você. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, quer ver algum tema específico aqui no Meio Explica, comenta aqui embaixo, manda uma mensagem pra gente, sempre que possível eu tô tentando responder todo mundo. É isso e a gente se vê na próxima semana.